Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante para responder a uma pergunta que ecoa através dos séculos. Por que os evangelhos mudaram o mundo? Independentemente da sua fé ou crença, é inegável que esses 4 pequenos livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, tiveram um impacto monumental na história, na cultura, na arte, na política e na vida de bilhões de pessoas. Mas como? O que há de tão especial nessas narrativas que as tornou a força transformadora mais poderosa da história humana? Para começar, precisamos entender o que são os evangelhos. Eles não são biografias no sentido moderno, nem simples registros históricos. São testemunhos de fé, escritos por comunidades que acreditavam firmemente que Jesus de Nazaré era mais do que um profeta ou um mestre sábio. Eles o viam como o Filho de Deus, o Messias prometido, cuja vida, morte e ressurreição tinham um significado cósmico. Essa mensagem central, a de um Deus que se torna humano, que vive entre os pobres e marginalizados, e que oferece salvação a todos, era radicalmente diferente de tudo o que o mundo antigo conhecia. Pensem no contexto do Império Romano. Era um mundo de deuses distantes e caprichosos, de hierarquias sociais rígidas, onde o poder, a riqueza e a cidadania romana definiam o valor de uma pessoa. Escravos eram propriedade, mulheres tinham poucos direitos, e os pobres eram, em grande parte, invisíveis. Nesse cenário surge a mensagem dos evangelhos, uma mensagem que dizia que o último será o primeiro, que os mansos herdarão a terra, e que o maior mandamento é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Isso não era apenas uma ideia bonita, era uma revolução social e espiritual. Um dos conceitos mais transformadores introduzidos pelos evangelhos é a ideia de dignidade inerente a cada ser humano. A afirmação de que cada pessoa, seja homem ou mulher, escravo ou livre, judeu ou gentio, foi criada à imagem de Deus, conferiu um valor infinito a cada vida individual. Essa foi a semente filosófica que ao longo dos séculos floresceria em conceitos como direitos humanos, a abolição da escravatura e a busca por justiça social. Antes dos evangelhos, a ideia de que um escravo e um imperador tinham o mesmo valor intrínseco aos olhos do Criador do Universo era simplesmente impensável. Outro ponto fundamental é a ênfase no perdão e na compaixão. As religiões da época eram, em grande parte, transacionais. Você fazia sacrifícios para apaziguar os deuses e obter favores. Jesus, no entanto, ensinou sobre um Deus que perdoa incondicionalmente, que busca a ovelha perdida e celebra o retorno do filho pródigo. Ele demonstrou isso em sua própria vida, perdoando aqueles que o crucificaram. Essa ética do perdão e da graça radical desafiou a lógica da vingança e da retaliação que dominava tantas culturas. A ideia de dar a outra face não era um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de uma força moral superior, capaz de quebrar ciclos de violência. A mensagem dos evangelhos também redefiniu o conceito de poder. No mundo romano, o poder era força, domínio e conquista. Jesus apresentou um modelo completamente diferente, o do servo líder. Ele, que os cristãos acreditam ser Deus, lavou os pés de seus discípulos, um trabalho reservado ao mais baixo dos servos. Ele ensinou que quem quisesse ser grande deveria servir a todos. Essa inversão de valores inspirou inúmeras pessoas ao longo da história a dedicar suas vidas ao serviço dos outros. Pensem na criação de hospitais, orfanatos e universidades. Muitas dessas instituições nasceram diretamente na tentativa de colocar em prática o mandamento de Jesus de cuidar dos doentes, dos órfãos e das viúvas. A caridade e a filantropia, como as conhecemos, têm raízes profundas no solo fértil dos ensinamentos dos evangelhos. Vamos falar sobre a esperança. Para a maioria das pessoas no mundo antigo, a vida era curta, brutal e muitas vezes sem sentido. A morte era o fim. Os evangelhos trouxeram uma promessa extraordinária, a ressurreição. A crença de que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna, deu a milhões de pessoas uma esperança resiliente diante do sofrimento, da perseguição e da própria mortalidade. Essa esperança não era um mero desejo otimista, mas uma convicção baseada no testemunho da ressurreição de Cristo. Foi essa convicção que deu aos primeiros cristãos a coragem de enfrentar leões em arenas romanas e de espalhar sua fé por todo o império, mesmo sob risco de morte. Além disso, os evangelhos democratizaram a espiritualidade. A relação com o divino não era mais reservada a uma casta de sacerdotes ou a uma elite instruída. A mensagem era para todos: pescadores, coletores de impostos, mulheres, crianças. O convite era pessoal e direto. Essa acessibilidade foi crucial para sua rápida disseminação.
A história de Jesus não era um mito complexo sobre deuses distantes. Era a história de um homem que caminhou, comeu e conversou com pessoas comuns. A narrativa era simples o suficiente para uma criança entender, mas profunda o suficiente para um filósofo passar a vida inteira estudando. O impacto cultural também é imenso. Pensem na arte. Desde as catacumbas de Roma até a Capela Sistina de Michelangelo, passando pelas catedrais góticas e pelas obras de Bach e Handel, a inspiração dos evangelhos é onipresente. A literatura ocidental do Dante, a Dostoiévski, de C.S. Lewis a Tolkien, está impregnada de temas, símbolos e questões levantadas por essas narrativas. Até mesmo nosso calendário, a forma como contamos o tempo, gira em torno do nascimento de Jesus. Expressões que usamos no dia a dia, como o bom samaritano ou lavar as mãos, vêm diretamente dessas histórias. Quer a gente perceba ou não, vivemos em um mundo moldado pelos evangelhos. Mas como essa mensagem sobreviveu e se espalhou? Inicialmente, foi através do testemunho oral. Pessoas que conheceram Jesus ou ouviram seus apóstolos contavam suas histórias. Depois, essas histórias foram escritas, copiadas e compartilhadas por pequenas comunidades espalhadas pelo império. Elas se reuniam em casas, muitas vezes em segredo, para ler essas palavras, orar e encorajar uns aos outros. A comunidade, a eclesia ou igreja, tornou-se o veículo vivo que carregou a mensagem através do tempo. Foi o poder de vidas transformadas que deu credibilidade à mensagem. As pessoas viam como os cristãos se amavam, como cuidavam dos pobres e doentes, e isso era um testemunho mais poderoso do que qualquer argumento teológico. É claro que a história da cristandade não é isenta de falhas. Houve momentos sombrios em que a mensagem dos evangelhos foi distorcida para justificar a opressão, a violência e a ganância. As cruzadas, a Inquisição, as guerras religiosas, são capítulos tristes que parecem contradizer diretamente os ensinamentos de amor e paz de Jesus. No entanto, é importante notar que os próprios evangelhos muitas vezes serviram como a ferramenta para criticar e reformar essas injustiças. Movimentos por reforma e avivamento, de São Francisco de Assis a Martinho Lutero e Martin Luther King Jr., frequentemente apelavam para um retorno à pureza e à simplicidade da mensagem original de Jesus, o padrão de amor. Serviço e justiça presente nos evangelhos permaneceu como uma bússola moral, mesmo quando seus seguidores se desviavam do caminho. Então, voltando à nossa pergunta inicial, por que os evangelhos mudaram o mundo? Porque eles apresentaram uma visão radicalmente nova e atraente de Deus, da humanidade e do propósito da vida. Eles deram dignidade ao indivíduo, introduziram uma ética de amor e perdão, redefiniram o poder como serviço e ofereceram uma esperança que transcendia a morte. Essa mensagem não foi imposta apenas pela força de exércitos ou decretos de imperadores. Embora a história também tenha tido esses momentos, ela se espalhou principalmente de coração para coração, de pessoa para pessoa, através do poder de uma história transformadora e do exemplo de vidas mudadas. Independentemente de você ver os evangelhos como a palavra inspirada de Deus, ou como um conjunto de documentos históricos influentes, seu impacto é inquestionável. Eles ofereceram respostas para as perguntas mais profundas da existência humana e propuseram um caminho de vida que, quando seguido, tem o poder de transformar não apenas indivíduos, mas sociedades inteiras. O mundo em que vivemos hoje, com seus ideais de igualdade, compaixão e direitos humanos, seria irreconhecível sem a Revolução Silenciosa, que começou há 2000 anos, nas colinas da Galileia, com as palavras de um carpinteiro de Nazaré. E essa é a razão pela qual, ainda hoje, bilhões de pessoas continuam a ler, estudar e tentar viver de acordo com esses textos antigos. Porque eles acreditam que a história contada nos evangelhos não é apenas sobre algo que aconteceu no passado, mas sobre uma realidade viva, que continua a mudar o mundo, uma vida de cada vez. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais perguntas fascinantes como esta, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você acha do impacto dos evangelhos. 8 Approxima.